Gente, para mim é uma honra estar aqui hoje. Eu que nós estamos no 35º, e eu acho que do 20º até hoje, eu sempre fui plateia aqui, então para mim é muito significativo estar aqui hoje neste lugar. Eu sou a Márcia Pino, eu tenho 48 anos, eu sou especialista em varejo de moda e design estratégico, sou visual merchandising sênior, eu gosto de dizer, né, que sou sênior, porque valorizo o trabalho. Tenho uma honra de ser membro do comitê também, sou podcaster do Papo de VM, tá? Professora, sou palestrante, né? E eu sou criadora de um método que chama Loja com Estratégia, que é um método que eu desenvolvi para as lojistas que eu trabalho, que são as lojistas multimarcas, loja filha única no Brasil inteiro. E eu desenvolvi um método para ajudar essa lojista, varejista, a ter menos erros no varejo. E eu atuo há 31 anos no varejo de moda, no meu próprio estúdio, com projeto, com treinamento, com consultoria e com mentoria. Mas vamos lá. A Lilian falou, né? Antigamente o atacado. Antigamente o atacado era isso, né? Peça dobrada. Assim ainda está bonito, tem atacado que é pior. Então, antigamente era isso. Mas hoje, a gente vê o atacado assim, ó. Esse, inclusive, é um projeto, eu não trouxe ele aqui para vocês, mas é um dos projetos mais importantes, e eu vou falar no meu estado, né? Eu venho de um polo atacadista, que é Maringá e Cianorte, e é um case muito importante no meu estado, porque ele colocou a loja do atacado num outro patamar. Ele é 100% produto pendurado. Você vive a experiência de toque do produto, isso o varejista, né? Entra nessa loja e ele vive N experiências, mas não é dessa loja que eu quero falar. Só queria mostrar para vocês que hoje a gente está com esse rumo aqui de atacado, de produto pendurado, né? O atacado tem uma apresentação valorizada hoje, 100 produtos dobrados, vendendo a experiência da marca, né? O papel do atacado, na minha concepção hoje, é ajudar o varejo. E eu vou explicar para vocês por que eu penso isso. Né? Por quê? Por quê? Porque o consumidor quer uma jornada agradável e facilitada também no atacado. A mesma experiência que o consumidor final quer dentro da loja, o consumidor do atacado também quer. O lojista que vai visitar uma loja de atacado, ele está sempre com pressa, ele vai em 1000 lojas. Entendi? Um lojista que cai no Bom Retiro aqui, ele faz 20, 30 lojas num dia. E se eu esperar você mostrar para mim, dobrado por dobrado, é maçante, né? Então, por isso que a gente vê o novo papel do atacado. E aí eu trago um case para vocês que vocês vão falar, poxa, mas você não está trazendo nada. É um case que eu trago, mas não trago, né? Eu trago um case dessa marca, Perfect Way. A Perfect é uma marca que nasceu em 2002 e ela vende uma roupa que definitivamente faz um sucesso entre a mulherada. Ela tem mais de 3.000 lojistas cadastradas no Brasil inteiro e o problema dela nunca foi venda. Ela nunca teve dificuldade de vender o produto dela. Quem conhece o produto dela tem uma paixão pelo produto dela de uma forma que, para ela, vender nunca fez a diferença. Pode passar. Essa é a fábrica da Perfect, em Maringá. Ela tem um e-commerce, 2 lojas físicas atacadistas e mais de 3.000 lojas multimarcas revendedoras. Quando a Cristiane me chamou para uma conversa... Primeiro, assim, a primeira dificuldade dela, que não era venda, foi em 2019. E ela me chamou para falar assim... Márcia, eu tenho um problema que eu observei que as pessoas, no lançamento, elas não vão na minha loja. Elas compram antes, compram com as minhas funcionárias, mas no dia do evento não vai ninguém na loja. A minha loja fica vazia no dia do evento. Então, as pessoas vão para o shopping e ficam nas outras lojas. E eu falei, mas você não está vendendo? Não, vendendo eu estou, não é problema. Tem produto que esgota. Chega no dia do lançamento, eu nem tenho mais produto para vender. Mas eu observo que as pessoas não vão na loja. E aí eu fui analisar a loja da Cris. Que eu vou chamar de Cris, gente, não vou conseguir chamar ela de Cristiane Medeiro o tempo todo, né? Quando eu cheguei na loja dela, para estudar o que acontecia, eu observei que as funcionárias deixavam os carrinhos na frente
da loja, carrinho cheio de produtos, cheio de sacola, de coisas que elas já tinham vendido, que um tal de um guia passa para pegar. Eu observei que o manequim, que a vitrine não ajudava, que o próprio layout da loja não ajudava, que não tinha absolutamente nada que fizesse a gente entrar dentro daquela loja, porque a loja não tinha uma expressão. Analisei por 2, 3 dias, fiquei olhando como é que o consumidor passava na frente da loja dela, dias de movimento, dias sem movimento. Fiz um relatório, entreguei para ela e falei, precisamos criar alguma coisa que faça, que quebre um gelo. A funcionária dela estava sempre com um tablet na mão, sempre vendendo. Então, como é que a pessoa entra quando está todo mundo com um tablet na mão? Quando você entra numa loja que está todo mundo com um telefone na mão, o que você pensa? Eu vou atrapalhar, né? Não tem essa coisa do, eu vou atrapalhar. Aí, essa era a observação. Então, a gente precisava de alguma coisa que quebrasse o gelo para esse consumidor poder entrar, para ele girar, para ele... Primeira coisa que eu fiz foi limpar aqueles carrinhos da área de venda. Tirei tudo daquilo, não podia ter aquilo. Aí, organizamos a arara, por mini coleções, ela já tinha os espaços que ela... Quando o consumidor dela comprava um X, ela dava como se fosse um cornerzinho, né? Você levava aquela arara para a sua loja. Arrumamos aquilo também e, como disse a minha colega ali, botamos um verdinho, né? Para dar aquela acolhida, para dar a alma do negócio. E eu criei um espaço instagramável, que a gente nunca instagramou o bicho. Ficou lá, pretinho, do jeito que eu fiz ele. Pretinho no LED, ficou lá, do jeito que eu fiz ele. Enfim, começou a ter pessoas na loja, a gente começou a ver esse movimento, tal, sucesso. Ela continuou vendendo, estava tudo certo. Em 2020, ela me ligou e falou, eu estou com um problema. Eu falei, agora é venda, né? Então, agora vai falar comigo. Aí ela, não é venda. É a venda do meu consumidor. Eu preciso fazer alguma coisa que me ajude. Acho que pode passar, deixa eu ver se... pode passar para mim? Né? Que agora eu vou mostrar para vocês um novo papel, na minha opinião, tá, gente? E é só a humilde opinião de quem está 32 anos dentro de loja. O novo papel do atacado de moda. Tá? Então, quando ela me falou que ela precisava ajudar a lojista dela a vender, durante a pandemia, a gente tinha vários lugares com várias lojas fechadas, muitas sem previsão de abertura, algumas já reabrindo. E esse era um armarinho que ia de presente para o lojista que comprava X lá, né? E eu falei para ela, nossa, mas agora é um desafio, né? O que eu posso fazer? Eu não posso ir lá na loja fazer. O que eu posso fazer para ajudar? Daí fiquei pensando em alguma forma. E como eu trabalho muito com lojista multimarcas, do Brasil inteiro, em vários lugares, da loja bem pequenininha, aquela loja mais bacana, eu meio que conheço as dores. Eu sei quais são as dificuldades que eles têm, né? Então, eu pensando, falei, Cris, a única forma que a gente tem vamos gerar conteúdo para eles. Até porque a gente estava todo mundo na internet, né? Então, a gente precisava gerar conteúdo para eles. Ensinar eles a apresentarem produto dentro da loja, ensinar eles a fazer uma vitrine, a fazer um posicionamento, a bater foto disso, de colocar isso no Instagram, a levar a loja dele para o Instagram, levar a atmosfera da loja, porque a gente estava naquele processo de retomando, ou seja, as pessoas tinham medo de sair de casa, mas elas queriam sair de casa também. E aí fomos nós. Pode ir. A gente juntou uma equipe de pessoal de estilo, a própria estilista, fotógrafo, o pessoal de filmagem, e a gente foi criando, com os produtos que entrariam na semana, a gente foi criando os armarinhos como sugestão de venda. Então, a gente vendia assim para ele mostrava assim no Instagram dele e ele vendia a ideia. Ele estava sempre com a loja bonita, ele estava sempre apresentando o produto coordenado, que era uma coisa que eles não prestavam atenção. Nós tivemos uma ação, que aqui acho que não tem. A roupa, essa aqui não tem, mas normalmente a roupa dela tem sempre muito recortes
na barriga, atrás, nas costas. E o fato da gente ter apresentado numa live, a nossa primeira live, eu ter trazido aqueles cabides de corpinho, eu acabei com o estoque de cabide de corpinho da loja do shopping. Porque todo mundo foi comprar o cabide de corpinho, que falou, nossa, o produto fica outro. E nunca ninguém tinha se ligado. Então, foi muito legal isso. Então, a gente mostrou como é que eles iam aumentar a percepção de valor do produto deles. Como é que a gente ia fazer? Eu chamo isso aqui quase de um cross-merchandising, né? É cross-merchandising, porque eu estou apresentando o produto com sugestão de uso, a gente apresenta no atacado, e a lojista do varejo não tem tempo de pensar como é que ela vai apresentar. Então, quando ela vê isso aqui, ela compra sim. Ela compra o que a gente dá de sugestão. E quando ela compra a nossa ideia, ela também vende a ideia. Depois da nossa primeira live, eu recebi, eu apresentei com ela apenas uma live, que eu odeio essa coisa de gravação, assim, eu tenho pavor. E aí eu apresentei a primeira live com ela, já mostrando uma arara coordenada, já mostrando o produto no cabide, já trazendo informações que iam ajudar o lojista. Foi um sucesso. Não participei das outras lives, mas participei da montagem. A gente criou ilha. Ela tinha um manequim perolizado também, que, meu Deus, dá vontade de morrer quando a gente chega num lugar e vê aquele manequim perolizado. As pessoas que fabricam manequim perolizado, sabe? Deviam tirar essa tinta do catálogo. Então, eu troquei para bustos, para trazer um pouco de busto, para não ter... Ela não tinha grande investimento de manequim. Então, eu sugeri que a gente usasse esses bustinhos, que apresentariam bem o produto, e não era um manequim. Vocês vão ver que eu trago uma foto do manequim, do manequim dela, que eu troquei a cor, né? Então, a gente foi criando esse conteúdo e a gente criou cartilhas. Então, a cliente recebia o PDF sobre como aumentar a percepção de valor do seu produto, como coordenar produtos, como posicionar manequim, como vestir seu manequim, como montar o look. Tudo que você sonhar que a gente pudesse contribuir para essa lojista dentro da loja, a gente fez. Deixa eu tirar aqui para mim. Olha o manequim dela. Ele era perolizado. Troquei para nude. Esse é o meu espaço instagramável, que nunca foi instagramável. Oh, coitado. Né? Então, a gente foi sendo parceiro do lojista. O nosso foco foi ser 100% parceiro do lojista, e a gente teve muito retorno. Eu tive retornos imediatos. A empresa em venda, claro, mas eu tive retorno das pessoas me escreverem para falar, nossa, eu não consigo mais pôr o produto dentro da loja, porque a minha loja não acolhe esse produto. Eu aprendi com você que eu não posso fazer isso. Olha, a minha arara tem 2 alturas. Eu preciso tirar a minha arara 2 alturas. Moral da história. Depois desse movimento, dessas cartilhas que a gente lançou, eu fiz 6 projetos novos de loja, entreguei 2 há 10 dias atrás, os 2 últimos, tudo com o cliente dela, e eu fiz mais de 30 consultoria. E eu tenho alguns projetos já agendados para dar sequência, porque o lojista dela percebeu. Alguns me disseram, Márcia, o meu cliente merece uma loja melhor, e eu só fui ter entendimento de que ele merecia uma loja melhor depois de ver esse trabalho que vocês fazem, que vocês desenvolveram, mostrando para a gente que fica mais fácil vender, porque ele é tão atarefado, né? O lojista ele vem para o atacado, ele compra, aí ele tem que chegar a botar o preço, aí ele tem que fazer a live, ele tem que fazer provador, ele tem que pagar o boleto, ele tem. E aí, quando você facilita... E eu tenho experiências de montar showroom, da gente coordenar a arara, e o lojista entrar, olhar e vai falar, eu quero tudo do que está aqui. Eu tenho várias experiências dessa no atacado. Então, acho que é uma ação de VM, diferente da gente ver um projeto, diferente, né? Da gente ver o que foi visto aqui hoje, inclusive, mas também entender que o VM tem esse poder de transformação, né? Eu sempre falo que, se o VM não funcionasse, eu não estou há 32 anos vivendo dele, né?
E para mim, ele é a única... para mim, uma das ações mais baratas, se a gente for analisar, né? Para uma loja. E, além de ser uma das ações mais baratas, para mim, é só ele que pode diferenciar do concorrente. É só o que você faz de VM que consegue diferenciar do concorrente. Acho que é isso, né? Foi rápida. Vê se tem mais foto aí, amor. Ah, tem, ó. Aí é o lugar da vitrine, ó, que a gente foi montando, posicionamento para o lojista entender. A coisa de trabalhar, atacar do parceiro do varejo. E aí, depois dessa ação aqui, o shopping em qual essa loja estava inserida me convidou para ficar, durante 2021, o ano inteiro com eles, ajudando as lojas a se diferenciar lá com os consumidores também. E essa aqui é a Cristiane Medeiros, que, infelizmente, estaria aqui. Eu ia passar a palavra para ela agora, mas ela positivou ontem para a Covid e não vai poder estar aqui comigo hoje. Eu queria saber, assim, diante de todo esse trabalho, qual foi assim, o resultado efetivo que ela teve como percepção para dar continuidade a esse processo e o que isso trouxe, você falou, deu muito retorno para o lojista, mas o que isso pode acontecer com os demais atacados? Como que a gente pode perceber isso para outros atacados? Então, eu acho assim, eu acho que o que resume é a gente trabalhar em parceria, né? A gente vê muita loja ainda com roupa dobrada no balcão, com uma arara que tem uma mínima coleção, mas o resto está tudo dobrado, e isso não ajuda. Eu vejo o mercado, por exemplo, de atacado de BH, né, de Belo Horizonte, muito à frente. A gente vê um processo... Eu digo assim, que o Bom Retiro é tão maravilhoso, assim, eu amo Bom Retiro, né? Mas ainda tem muita loja pecando, mas já tem muita gente que acordou, né? Então, eu acho que quando a gente trabalha parceiro, porque assim, a lojista multimarca, que eu trabalho no atacado, mas eu trabalho mais forte no varejo. A lojista multimarca, ela é muito atarefada. Quanto mais a gente puder ajudar, mais ela compra. E eu acho que o que foi mais importante foi o laço criado, entendeu? Entre os clientes Perfect Way. Era como se a gente fosse uma família, ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que isso que resumiu. A gente se abraçou durante a pandemia, que não podia, né? Era virtual o abraço, né? A gente se abraçou e a gente se cuidou, todo mundo. Então, ficou todo mundo... a cada 15 dias tinha conteúdo, tinha reuniões para conversa, para tirar dúvida. Então, o retorno financeiro da marca... a gente não pode falar que em 2020 alguém ganhou dinheiro. Não, pode, né? Alguns ganharam. Mas muitas marcas não ganharam, mas ela não perdeu o mercado. Entendeu? E o retorno que o consumidor dela teve foi muito grande, em termos de satisfação, de venda, de perceber que precisava mudar, né? Que precisava ter uma cara nova para vender esse produto também, né? A ponto de... É óbvio que se eu falar assim, 3.000 lojas, você falar para mim, mas você fez só 6 projetos? 6 fui eu que fiz. Deve ter feito muito mais, né? Eu prestei 30 consultoria, é pouco, mas eu sou sozinha, 30 consultoria ok para mim. Mas teve outras pessoas ajudando em outras frentes. Então, eu acho que a lição que fica é a coisa da parceria, da gente ser parceiro nessa... Não é eu querendo só vender para você, mas eu querendo ajudar você a vender, né? Porque eu devo vender sempre para você, sem que você perceba. A tua pergunta, né? Fiz também, agora acabei de fazer uma proposta para um atacado de Santa Catarina, e uma das possibilidades e que o cliente abraçou foi reduzir a área de loja, porque ele tinha uma loja muito grande, e esse estoque que, por exemplo, tirou-se da área de vendas, ele foi para o estoque. Então, aumentou o estoque, reduziu a área de vendas e foi feito esse trabalho
será feito, né? Que nós estamos fechando a proposta, muito parecido, porque você traz todo o seu produto para fora do saquinho, né? Eu digo que vamos desembalar, né? E com isso você consegue enxergar melhor o produto e você fazer com que o teu lojista compre mais assertivamente, né? Eu já tinha tido uma experiência dessa uns anos atrás, eu fiz um trabalho junto com a KT, de uma loja, de um atacado de Maringá também, né, Roseli? Da Band Fashion. Da Band Fashion, aonde isso há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, 10 né? anos atrás. A gente já tinha tirado tudo do saquinho. Então, eu vejo isso como um caminho que não vai ter volta, né? Você encara também dessa forma? Não, então, esse projeto que a gente fez, que eu fiz em Maringá, que ele surgiu na pandemia e em novembro de 2020, eu não trouxe o case para vocês porque eu não queria trazer um case de loja, né? Eu sabia que ia ter vários, mas eu queria trazer um case de ação mesmo, de uma ação estratégica para ajudar, porque eu acho que, às vezes, a gente fica só olhando para o que está pronto, sem entender o que tem por trás disso, né? E realmente é o nosso trabalho, que, às vezes, a pessoa só olha a beleza do negócio e está achando, o VM, né? E a gente não está ali só no transpira? Eu estou com o dedo quebrado aqui, gente. Eu acabei de fazer a montagem de uma loja popular de 600 metros com o dedo quebrado. Entendeu? O lojista quis saber se meu dedo estava quebrado? Não tem, é zero glamour para nós, né? Né? A gente faz, né? Então, a gente ama o que faz. Mas esse outro case, antes de conversar com a arquitetura, a gente definiu o que seria a loja no VM. A gente definiu o que a gente queria lá fora de experiência, o que a gente queria lá dentro, tudo que a gente podia fazer para transformar aquela loja. A gente colocou um provador, uma outra parceria que fica para um outro caso, ou eu, de repente, mando esse case para a Débora e a Débora faz uma matéria. Mas, nesse caso, a gente chegou a levar um provador, porque essa coisa do lojista querer o blogueiro, às vezes ele não tem a loja bonita. Então, ele usava a nossa loja a gente tinha 4 espaços instagramáveis, daí instagramáveis mesmo, você entrava e era cada uma loucura. Ele podia pegar as nossas peças, fazer o provador dele, com o fotógrafo dele, dentro da nossa loja, e isso no atacado. 600 peças penduradas, que eu semanalmente ia trocar, fazer giro. Então, um showroom com 600 peças penduradas, coordenado por sugestão de uso, coordenado por família, coordenado por cor. Então, cada semana era uma estratégia diferente. Você podia vir tirar foto na loja, trazer a sua blogueira, fazer a foto, usar nosso espaço. Muitas, eu não vi 1, 2, 3 lojistas chegarem de pegar a peça, entrar no Instagram e já falar, olha, quem quiser esse vestido aqui, já manda o direct, que eu estou aqui hoje. E nananã. Então, usar, inclusive, o nosso produto sem comprar para vender ele antes. Então, você entende o poder da parceria aqui? Mas isso dá para fazer numa loja que não tenha nenhum tipo de experiência, né? Então, eu acho que o atacado precisa acordar nesse sentido. O lojista, ele pega o produto e não sabe o que ele faz com o produto dele. E eu tenho feito algumas pesquisas, e nas minhas pesquisas, a grande dor do varejista é a coordenação de arara. Mas por quê? Porque ele é multimarca, ele compra 170 marcas, nenhuma fala com nenhuma, e aí chega dentro da loja aquele show, né? Tem muito erro de compra, né, Márcia? Muito erro de compra. A gente observa muito isso. O lojista, o fato da gente ter otimizado essa parte de exposição de produto para o atacado, melhorou muito o mix de produto do lojista. Sim. Porque tem muito erro de compra. Ele não sabia a proporção. Às vezes, ele comprava, por exemplo, uma saia e ele não tinha a blusa que coordenava com aquela saia. Então, assim, agora com essa coordenação de produto nas araras, fica mais fácil também para o lojista identificar a microcoleção que ele vai ter na loja dele. Ele consegue identificar o erro dele na compra, ele consegue identificar a compra errada de, às vezes, tem só a parte de cima, não tem parte de baixo, ou o contrário. Ele consegue... Eu falo assim, com base nisso, eu criei um conteúdo chamado Coordenação de Arara para o Varejo de Moda. 11 vezes de R$17,99.
Gente, sucesso. Eu faço propaganda no meu Instagram. Eu nem patrocino esse produto. Todo dia tem compra desse produto, porque é a maior dificuldade deles. E aí eu estou com alunas arrasando no Brasil inteiro, fazendo araras lindas, coordenando. E aí elas aprenderam na coordenação a levar look pronto para o provador, entendeu? Então ela já manipulou um produto numa semana. Quando ela vai trocar o VM, ela manipula de outro jeito e ela está salvo na cabeça os looks que ela então ajuda ela no provador, ajuda ela a montar condicional. Então assim, é só sucesso. Sônia, é isso. Eu quero agradecer a vocês e dizer de novo que é uma honra estar aqui. Márcia, como é que surgiu a ideia desse projeto tão bacana da Perfect Way com os seus lojistas? Então, a marca me procurou no começo da pandemia, percebendo que o lojista, consumidor final, estava com dificuldade de vender, de fazer a venda, lojas fechadas, muitas lojas fechadas, né, em alguns lugares. E ela me procurou pedindo uma ação que pudesse ajudar esse lojista. E eu cheguei à conclusão de que se a gente ajudasse ele transformar a loja, porque a loja estava fechada, mas o lojista estava gerando conteúdo para poder vender. Então a gente acabou usando o próprio Instagram como uma ferramenta, né? Então preparava-se a loja, coordenando arara, montando espaços especiais, fazendo uma valorização de produto, né? Aumentando a percepção de valor do produto para poder vender mais. Então, nós fizemos cartilhas, lives, cartilhas com dicas de vitrine, com dicas de coordenação de arara, de valorização de produto, e a gente ofereceu para esses lojistas. E no frigir dos ovos, os lojistas devem ter apreciado bastante, mas qual foi o resultado do trabalho? Ela teve mais fidelização ainda? Vendeu mais? Então, o resultado é que foi assim mais surpreendente. Depois da nossa primeira live onde eu apresentei a live junto com a equipe da Perfect Way, nós já tivemos um retorno das pessoas querendo saber que cabide era aquele que a gente estava usando para valorizar o produto que eles não usavam, como é que coordenava aquela arara. Então, depois daquilo, a gente, até não comentei, a gente foi gravar dentro de loja, criar conteúdo gravado de vídeo, de foto, cartilha mesmo, né? E aí, depois da primeira live, a gente já teve um retorno das pessoas buscando a melhoria e muito pedido de consultoria, depois consultoria à parte para poder melhorar mais. Eu tive retorno de algumas lojas multimarcas que me disseram assim: eu não consigo hoje simplesmente colocar o produto dentro da minha loja. Hoje eu olho que o produto parece que já não combina com a minha loja. Quer dizer, a minha loja não combina com o meu produto. Eu preciso melhorar a loja. Saiu disso 6 projetos novos de loja. O último que eu entreguei semana retrasada, isso que a gente startou em 2020. 6 projetos e aproximadamente umas 30 consultorias. E ela vendeu mais? Vendeu, continuou vendendo durante a pandemia, continuou vendendo, por quê? Porque a gente ajudou o lojista a vender também, entendeu? Então, ele comprou a nossa ideia e o consumidor dele, que é o consumidor final, comprou a ideia do lojista. Você tem uma porcentagem de quanto aumentou as vendas dela? Então, eu não sei te dizer assim, exatamente quanto aumentou. O que a gente pode dizer é que a gente não caiu. Então quer dizer que além daquele PDF, além da live, tivemos ainda vídeos? A gente usou uma loja como laboratório e aí a gente montava essa loja com as vitrines prontas, até posicionamento de manequim. Era uma loja que estava fechada, mas a gente trazia o produto que ia ser lançado na live
E aí fazíamos a montagem desse produto dentro da loja. E depois da live, ele já recebia esse conteúdo para ele comprar. Ele comprou o produto e ele já sabia como é que ele ia colocar na loja dele. E foi mais de uma live? Não, muitas, muitas. Eu acho assim, fomos parceiros dos lojistas durante o processo mais difícil da pandemia. E as lives tinham uma certa periodicidade, assim, eram quinzenais? Eram quinzenais. Ah, tá, entendi. Eu pensei que tivesse sido uma live só. Lives quinzenais, conteúdos quinzenais, criação de coordenação de arara, aqueles armarinhos que eu te mandei lá nas fotos, né? Aqueles armarinhos, a gente por coleção montava 30, 40 armarinhos daquele, para mostrar como é que você poderia colocar o produto, montagem das ilhas dentro da loja, da própria vitrine, da coordenação do manequim, do produto, do posicionamento, tudo dentro de uma loja, para facilitar. Então, fomos muito parceiros dos nossos lojistas. Na verdade, vocês montaram showrooms, certo? E mostraram por meio das lives esses showrooms. Isso, também. Tá ótimo.